Olá pessoal, bem-vindos a mais um B2 Insights. Hoje estamos aqui, eu sou Elora, sou designer de experiência do usuário aqui da B2, junto com a Poli. Sou a Poliana, consultora de projetos na área de remuneração e entre outros subsistemas aqui dentro da B2. E a gente vai falar um pouco sobre o Encontrar, que a gente participou, né? Isso, o Encontrar aconteceu no dia 3 de outubro, foi lá no CICB. Foi um ambiente que a gente teve a oportunidade ali de encontrar parceiros, né, de trabalho, pessoas pares, né, de outras empresas também, com muitos stands oferecendo propostas diferentes. A gente viu muita coisa sobre business game também, né? Sim, teve um pessoal lá com business game, teve outras empresas trazendo soluções de qualidade de vida e bem-estar, soluções, né? De benefícios também, diferenciados, né? Não tanto desse nicho que a gente está mais acostumado a ver. E aí o tema desse ano foi pessoas que inspiram, resultados que transformam. E teve muita palestra legal, né? Muita palestra interessante. De temas que me surpreenderam, inclusive. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a palestra que foi conduzida pela Janete. Ela é fundadora do Sabin, né, que é uma das maiores empresas aqui de Brasília, e tem um foco muito grande na liderança feminina, né, que foi muito abordado. Inclusive, é uma empresa reconhecida hoje por ter um grande número de lideranças femininas, que é um ponto que a gente tem visto muito hoje, né, Lô, que é sobre essa igualdade de gêneros, né? Então, a gente fala assim, a gente vê muitas posições de homens ocupando as lideranças, e isso está começando a diferenciar, né? A gente está vendo essa equiparação agora, né? Sim, e a necessidade dos RHs olharem para isso e pensarem em ações, né? Como objetivos mesmo, porque alcançar a equidade é um movimento não só dentro, né, desse âmbito, mas de tudo, né? Colocar a mulher em todos os espaços, né? Exato. Que ela deve ocupar. Que já ocupamos, né? Que Só precisamos ter esse destaque. Outro ponto muito interessante que a Janete trouxe foi falando sobre os benefícios que não são tão tangíveis, né? Que é a questão da segurança que o colaborador consegue ter dentro do ambiente de trabalho, que pode abordar todos os aspectos, né? Então, assim, você trabalhar tranquilo dentro de uma empresa, sabendo que você tem uma remuneração adequada, benefícios, mas que você também tem a tranquilidade de, se você adoecer, você sabe que a empresa vai te amparar e vai te dar a oportunidade de você ir para casa descansar e cuidar da sua família, ou uma licença paternidade com uma extensão um pouco maior. Então, são benefícios que promovem essa estabilidade e tranquilidade do colaborador. E o Sabin hoje atua e traz muito isso forte. E é interessante que isso, se você for pensar, né, de que forma que gera resultados, você pensa que pode ter aí menor rotatividade, né, das pessoas, menos gente aí com burnout, né? Exato, porque a saúde, né? Isso, você tem esse espaço para você cuidar primeiro da sua máquina, né? Do seu corpo, para depois, né, conseguir ali... Produzir e entregar resultados, que é o objetivo, né? Assim, no final das contas, a gente quer resultados. A empresa precisa, os executivos buscam isso, mas atrelado e alinhado com qualidade de vida e estabilidade e segurança, né? Que são os benefícios não tangíveis, né, que a gente está falando aqui. E depois dessa palestra com a Janete, né, do Sabin, a gente teve os desafios da gestão de pessoas no serviço público. E aí trouxeram pontos bem legais, assim, voltados para o comportamental, né, e de como isso influencia e afeta na prestação, né, do serviço público de qualidade, e como hoje o método, né, utilizado para selecionar essas pessoas, pra captação, né, é só voltado para o técnico, né? Então é uma mudança mesmo de olhar, né, para essas pessoas. Entendendo que os comportamentos hoje fazem diferença, né? Então, assim, a gente olha hoje para a seleção de serviço público, é aquele padrão. Você tem que estudar muito, você tem que ter muito conhecimento técnico, e uma vez que você passa, você está lá dentro, e agora, né? Que evolução que eu vou ter, né? Quem está olhando para a minha carreira, para o meu desenvolvimento, eu só estou buscando estabilidade. E, às vezes, a pessoa não tem a aptidão comportamental para ocupar aquele lugar. Ela tem a competência técnica. Então, essa questão da reforma administrativa que eles estão propondo, e que já está em andamento essa visão, é começar também a atrelar uma seleção também comportamental, para entender se aquele perfil está adequado, né? Tanto para
para o colaborador que está tentando entrar, né, para o funcionário público, mas também para a empresa entender o que eu estou buscando. Eu só quero técnico? Então, vamos atrás do técnico. Mas eu preciso de uma pessoa que tenha aquela competência comportamental? Então, vamos olhar para esse lugar também, né? Que é importante, atrelar, né? Encontrar o técnico com o comportamento. Sim, eu achei legal também que eles trouxeram atrelado a isso as carreiras transversais, né? Exato. Então, novas carreiras dentro do serviço público e essas carreiras, por exemplo, como um gestor de projetos, né? Que consegue atuar em várias frentes, com várias pessoas diferentes e isso gera por si só uma integração, né? Exato. E ele vai e volta, né? Porque quando você está numa gestão de projetos, finalizou aquele projeto, você volta ali para a sua atividade da operação, surgiu uma nova oportunidade, um projeto, você volta a ocupar uma posição de liderança que te permite caminhar, né? Entre o ir e voltar ali dentro da sua carreira. Sim, e o interessante também de levar e trazer, né, as experiências desses diferentes microcosmos, né? Quando a gente fala, né, de organizações tão grandes, assim, a gente fala de pequenas culturas, Exatamente. Né? E é legal, né? Essa Outro ponto que foi muito interessante, que a Renata, que foi logo em seguida, né, do José Celso, ela trouxe sobre as principais tendências que a gente vê hoje, tanto no serviço público quanto nas empresas como um todo, né? Que alguns estudos estão mostrando que 27% das carreiras hoje elas vão desaparecer por necessidades hoje que a gente tem, né, de adaptações de vida, de carreira mesmo, do próprio meio ambiente e também carreiras novas que vão surgir, que a gente não conhecia, mas que precisam ter esses profissionais para poder atender essas demandas que estão acontecendo hoje. E acho que quando a gente fala de tendência, a gente tem muito esse olhar pro... Não é tão lá no futuro assim, já né? Tá para o que está acontecendo hoje e como isso se desenha, né? Então, ela trouxe um framework de competências que falava de alfabetização em dados. Então, assim, é uma necessidade que a gente está falando da era do digital, da inteligência artificial. Então, alfabetizar as pessoas, né? Para responder em cima de dados, né? E não Exatamente. só das percepções, mas assim, a percepção atrelada à evidência, que é o número que a gente está buscando no final. Ela falou de adaptabilidade, curiosidade, proatividade, cooperatividade são, né? Então, competências chaves hoje, né? Importantes. Independente de onde você vai atuar, né? Qual é o nicho na carreira, isso pode fazer diferença. Mencionaram também um pouco sobre o governo digital e o movimento, né, que aconteceu aí nos últimos anos, muito forte, de uniformizar a plataforma do governo e ter tudo isso, né, num mesmo lugar. Então, assim... E que poupa tempo, né, das pessoas, sim. Deslocamento. Antigamente, você precisava resolver um problema, você tinha que se deslocar até aquele local para pegar um formulário, preencher, entregar na mão do profissional. Esse profissional ia protocolar aquilo, ia subir para um outro setor. Hoje, você da sua casa, você entra no gov.com e você, a partir dali, consegue resolver uma série de burocracias. Então, você poupa seu tempo, você poupa deslocamento e a própria desburocratização dos processos, né? Sim, e facilitar, né, a vida do cidadão. Eu achei isso bem legal também, do governo digital. Logo depois teve o painel do Wesley Weiss e do Mário Junton, que falando de... se chamava Quebrando Paradigmas, o uso da inteligência artificial a favor do trabalho. As melhores ferramentas de IA aplicadas ao RH. E aí, aquele mundo que a gente está totalmente imerso, né? Que é o uso das IAs para nos ajudar hoje, para construir ideias, para trazer novas soluções e otimizar o tempo. Um dos palestrantes trouxe um teste que foi feito, onde eles entregaram um trabalho para 4 pessoas que iam utilizar a IA e outras 4 pessoas que não utilizariam a IA, no intuito de utilizar a ferramenta para ajudar. E houve uma redução significativa do tempo de entrega e qualidade daquele trabalho. Então, além da gente ter uma percepção numérica do que facilitou muito o uso da IA, a gente também consegue entender que não é a IA que está fazendo o trabalho. Se eu não opero ela, se eu não faço as perguntas corretas, se eu não consigo trazer o cenário do que eu estou procurando, eu não consigo criticar depois o que a IA está fazendo. Então, é importante a gente entender que o ser humano opera e a IA facilita, né? Uhum. E
é olhar para a IA como ferramenta mesmo, né? Como um meio de realizar. E no final, são pessoas que entendem de pessoas, né? É gente criando para gente através de tecnologia. Exato. E aí, eu gostei bastante dessa palestra. Tirei várias fotos ali do material dele. E aí, teve uma frase que eu achei bem interessante, que foi: quase todas as tecnologias fundamentais já inventadas, desde picaretas e arados, cerâmica, fotografia, telefones e aviões e tudo mais, seguem uma única lei aparentemente imutável. Fica mais barato e fácil de usar e, por isso, se prolifera de maneira ampla. Então, a gente viu todo um medo que as pessoas tiveram. Porque a IA vai roubar emprego. A IA, né, vai acabar com o ser humano. Exato. Vai substituir as pessoas, né, nas tarefas. E eu achei interessante que ele trouxe essa visão de depende como você olha para isso, né? E esse sentimento, Elô, para mim, ainda é o fato das pessoas não conhecerem o potencial da IA. Então, quando você tem medo e você acha que ela vai acabar te substituindo, significa que você ainda não explorou o suficiente aquela ferramenta para entender que ela é uma parceira. Teve uma comparação que ele fez com o Google Maps. O Google Maps é uma ferramenta que nos auxilia a chegar em algum local, entendendo qual é o melhor caminho que a gente vai fazer. No entanto, se eu não coloco o endereço onde eu estou, para onde eu estou indo, não vai fazer diferença, aquela ferramenta não vai servir de nada para mim. E outra, ela pode me designar por um caminho e eu posso escolher o caminho que eu quero seguir no meio do meu trajeto. Então, é uma ferramenta, ela me ajuda, mas ela também depende muito da forma como eu vou fazer. Quem está conduzindo aquele carro sou eu, quem está determinando o tempo sou eu. Então, a utilidade daquilo, exatamente, né? É um comparativo que eu achei muito interessante, que também é uma IA. Por que nós não temos medo de utilizar o Google Maps, né? É uma ferramenta que é uma inteligência artificial. Por que eu confio que ela está me levando no melhor caminho? Por que eu confio que ela está me levando de fato até lá? Porque eu utilizei tanto que eu criei credibilidade nessa ferramenta. Então, ele, salvo engano, ele termina a palestra falando assim: você só pode criticar quando você utiliza muito, porque daí você vai conseguir entender se ela está escrevendo bem, se ela está escrevendo mal, se ela está te entregando um conteúdo bom ou não. Mas, para isso, a gente precisa exaurir o uso para conseguir falar, realmente, isso aqui me atende ou não, isso aqui, essa específica aqui não está me atendendo, e testar novas ferramentas, né? Sim, e como toda e qualquer tecnologia, né, depende de como você vai utilizar aquilo no mundo, o que você vai criar, né, quais são os problemas que você vai resolver. E aí eu achei legal que ele trouxe tanto, né, aquelas cenas um pouco mais robóticas, exato, meio Exterminador do Futuro. Né, assim. E por que você tem medo quando você vê um robozão, mas você acha bonito quando você vê que um braço substituiu biônico, né? Uma pessoa que não podia utilizar. Então, assim, a gente tem que entender que ela pode partir para todos os lugares, depende do uso que a gente vai fazer, né? E a responsabilidade que a gente exato, tem, né, diante dessa tecnologia que é tão poderosa, mas também, né, precisa ter cuidado com ela. Verdade. E aí também tivemos a outra palestra que veio em seguida, que foi do LinkedIn. Isso, como o LinkedIn estratégico pode alavancar a sua marca pessoal, né? Com Mark Towell. Espero que eu não tenha errado a pronúncia, né? LinkedIn, né, que é uma ferramenta hoje que quem não está utilizando deveria estar, né, estando empregado ou não, estando dentro do mercado de trabalho ou não. É uma ferramenta que mostra você como profissional para outros profissionais. Uma vitrine, né? Exatamente, uma vitrine do que você é, do que você pensa, da forma como você se posiciona, mas sempre com aquele cuidado de entender que você está num ambiente de trabalho, né, dentro do LinkedIn. Diferente de outras ferramentas que a gente tem, sociais, como Facebook, Instagram, TikTok, entre outras, a ideia que a palestra trouxe é de que a gente tem que tomar o cuidado de que o LinkedIn é uma ferramenta voltada para trabalho. Então, aquilo que eu publico reflete aquilo que eu penso como profissional. E será se é essa a imagem que eu quero passar? Então, a gente sempre tem esse cuidado do que a gente está curtindo, de como a gente está comentando, quais são as notícias que a gente está compartilhando, que precisam refletir aquilo que eu quero passar como profissional. Então é um lugar onde você precisa ter cuidado. Um currículo ambulante, né? Um currículo ao vivo, né? Ele está o tempo inteiro ali me mostrando da forma como eu estou me posicionando naquele momento. Então, esse cuidado, né, que você ia citar agora, de como eu quero me mostrar para quem está me vendo, quem está me procurando, seja empregada ou não, né? Interessante. E também a gente teve
as últimas palestras que foram muito legais, né? Sensacionais. A gente teve o Adriano Lima, a Branca Barão e a Inês Couso. E ali foram já 3 momentos que já estavam no final ali do congresso, né? Então, as pessoas já estavam ali mais munidas de bastante informação técnica e a gente começou ali a entrar mais na parte do comportamento, de como que eu quero me ver ali no futuro, de como eu quero que me vejam como profissional, como que eu vou fazer o uso da minha inteligência cognitiva e as minhas percepções emocionais para lidar com os desafios que a gente tem aí no dia a dia, né? Saindo um pouco ali da parte mais técnica, burocrática, indo para o comportamento, para o humano, como que a gente se percebe. Então, para finalizar, a gente teve esses 3 momentos. O Adriano, ele fala bastante sobre o trabalho como um meio de vida, né? Que é importante que você esteja saudável, engajado e produtivo. Que é a chave de ouro, né? Você se manter ali equilibrando, né, entre esses 3 pratos ali, de engajamento e produtividade, né? E se manter saudável. Isso, e manter saudável aí tem o triplé clássico, né? Que é fazer exercício, comer bem e dormir bem, né? Exato, né? Conseguir equilibrar isso, né? Entender que o trabalho, ele é uma ferramenta que todo mundo precisa, né? E nós, como RH, entendemos que isso é a parte da nossa vida também, mas a gente fica nesse vai e volta do equilíbrio de que a gente trabalha, mas a gente também precisa se manter saudável dentro e fora, né, do nosso ambiente de trabalho. Então, o Adriano fala muito sobre isso e como ele teve uma mudança de chave na carreira dele, onde ele foi CEO de várias empresas e ele vestia um papel, né? Ele falava, agora tá chegando o presidente desse lugar. E aí ele se colocava, mas eu sou o Adriano. Eu sou o presidente ele é uma pessoa desse lugar, só, né? Eu sou o Adriano também. E aí eu precisei me despir, né? Ele vai falando isso, que a gente precisava se despir dessas posições também. Achei muito interessante. O relato de uma pessoa que já esteve em tantos lugares de posições de destaque e que hoje também tem uma posição de destaque, mas numa outra forma. Ele conseguiu encontrar o equilíbrio ali, onde o trabalho estava fazendo sentido para ele na vida, né? Se mantendo saudável. E aí a gente teve Inês e a Branca, que aí trouxeram mais, como eu falei, essa parte mais integrativa das palestras, falando muito sobre os nossos sentimentos e como a gente se coloca dentro do nosso presente, a gente não projetar tanto as nossas necessidades para o futuro, porque senão a gente nunca se encontra com aquilo que a gente quer. Se a minha felicidade está no futuro e a minha felicidade está no passado e eu estou no presente, a gente nunca está junto, né? A gente não consegue se encontrar. Então, tentar falar, eu sou feliz hoje com o que eu tenho, com o que eu estou alcançando, com o que eu estou produzindo. Lá na frente eu vou ser feliz também, eu vou ser produtiva também, eu vou conseguir aquilo que eu quero. Mas tem que caminhar junto para o pensamento convergir para um lugar só. A felicidade, então, não como objetivo, mas como um caminho. Como permanência, né? Junto com você ali, né? Você caminhar no dia a dia, de né? mãos dadas com aquilo, né? Então, assim, não só falar quando eu tiver aquele emprego, quando eu alcançar aquela formação, quando eu fizer aquele mestrado. Daí o quando tá lá, né? E quando você chegar lá, será que você vai estar feliz mesmo? Será que você ainda vai estar querendo aquilo? Aquela mesma coisa, né? A gente muda, né? O tempo todo. Então, vamos tentar trazer isso e não só deixar isso no subjetivo, porque a gente ensina ao nosso cérebro as coisas que a gente quer, né? Então, as sensações, tanto boas quanto ruins, experiências que a gente tem, quanto boas quanto ruins, ensinam a gente como a gente vai caminhar e progredir. Então, se a gente ensinar nosso cérebro todo dia que as coisas estão fluindo bem, que a gente está indo bem, que a gente está produzindo, que a gente está entregando, que a gente está sendo um excelente profissional, a tendência é que a gente consiga caminhar por esse lugar como mais saudável. Como você tem alimentado, então, o seu cérebro e exercitado esse músculo, exato, né? E porque é um instrumento nosso também, né? Então, ele é pensante, mas ele também precisa ser exercitado, né? Então, se você ensina ele, né, as coisas que você gostaria para si, ele vai aprendendo e vai projetando isso pra gente, né? Parece subjetivo, mas o cérebro é funcional e é dados também, né? Então, sim, temos muita ciência, mesclar, né? as duas questões. E aí, de forma geral, o que você achou, assim, da experiência, Da experiência, né? Como é que foi? Para mim foi super produtiva, a gente teve a oportunidade de fazer muitas trocas, né? Então, enquanto estávamos na palestra, a gente estava absorvendo o conteúdo, mas quando a gente estava fora, a gente tinha a oportunidade ali de encontrar outros colegas que eu já tive, né, na vida ali de trabalho. Teve muito cliente também, né? Clientes que a gente Barramos em vários clientes. Então, assim, a oportunidade de a gente mostrar o negócio da B2, né? As nossas ferramentas, nossas soluções, nossos remédios para as dores das empresas, né? Então, assim, foi um momento muito produtivo. É muito rico quando você tem oportunidade
oportunidade de encontrar as pessoas e conversar com elas e não só falar da nossa marca de forma digital, né, de forma virtual, mas também no presencial. Por isso que eu entendo que esses movimentos são importantes também. Até porque a essência do nosso negócio é pessoas, né? Então, exato. A gente ama estar perto e ouvindo mesmo, que eu acho que é a melhor forma. Eu, como designer de experiência, né, do usuário, eu defendo muito que para a gente poder fazer, né, soluções que realmente atendam, a gente tem que ir lá, tem que conversar, tem que saber da realidade, né? E é só assim, né, no olho no olho, no calor humano, ali, né, a gente sentindo ali qual que é a realidade das empresas. Eu achei, fico muito orgulhosa, assim, de fazer parte de tudo isso, porque é muito legal ver as pessoas, né, empolgadas em ver as coisas acontecendo, em ver os resultados. E a gente dá uma sensação boa quando você fala assim, você tem esse problema? Ele tem uma solução e a gente tem uma solução que a gente pode apresentar para você, né? Então, muitas vezes a gente vê aquele profissional ali, aquele gestor que está com problema na equipe dele, de engajamento, ou uma liderança que não está tão produtiva, né? Precisa de melhorar as competências dela. Então, a gente tem essas soluções e mostrar isso para as pessoas dá uma sensação boa de conforto, de que, calma, existe uma forma de a gente resolver. Vem para cá que a gente... Com calma, né? Isso, a gente consegue trazer Dá isso. tudo certo. Então é isso, gente. Ano que vem tem de novo Encontrar. Esse ano foi a 34ª edição. O Encontrar é o maior evento, né, de RH do Centro-Oeste. E ano que vem a gente tá lá de novo. Se tudo der certo. Para trazer tudo aqui para vocês. Tchau. Tchau, tchau.